pessoal, eu sou o Eric Daldegan. Eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. Rapaz, mais um episódio no ar, cara. E aí, quanto o sentimento, assim? Pois depois já cara. estamos indo pra 3 meses já de episódios. Três ou mais, nem sei. Por aí, cara. A gente já gravou vários e aí cada semana a gente lança aí um episódio novo. Inclusive, falando nisso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal, compartilha, comenta com seus amigos, porque esse é um podcast voltado para empreendedores cristãos que acreditam, que creem na palavra e que querem, de alguma forma, receber, que sua vida seja edificada através do que tudo que a gente traz aqui, dos convidados, dos temas que a gente traz aqui. Então é muito importante que você se inscreva e compartilhe com seus amigos. É isso. E antes de começar, eu quero agradecer aqui aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores. Isso é importante, que leva, né? Que ajuda a levar essa mensagem pra você. Porque assim, é bonitinho você assistir aqui a gente falando e tal, mas tem um custo, gente. Tudo na vida tem um custo. Você que é empresário, que é empreendedor, você sabe que tem os bastidores, que tem aqueles custos. Não tem almoço grátis. Não né? existe almoço grátis. Essa é uma frase muito importante. Então você, se quiser participar aqui, se quiser apoiar o nosso programa também e ajudar a gente a levar essa mensagem além, para que outras pessoas também sejam impactadas pelo que a gente fala aqui, pelos os convidados que a gente traz aqui, faz contato com a gente, vai ser um prazer, uma honra ter você no nosso time de patrocinadores. E mostrar a sua empresa aqui pro YouTube todo ver e vamos que vamos. Cadê os patrocinadores? Bota aqui na tela. Vamos começar então? Então vamos começar. Se você quer dar aquele up no visual... Cara, gente, todo mundo gosta de chegar num ambiente e dar aquele sorriso. Qual é a primeira coisa que você faz quando chega num ambiente? Dá aquele sorriso. Então, se você, por algum motivo, não se sente confortável em sorrir bem, né? Você não tá com aquele dente bonito, tá faltando dente, enfim. Você precisa procurar um profissional ou uma clínica que vá resolver essa questão para você. Então, Ita Implante, Odontologia Moderna, é uma clínica voltada para reabilitação, prótese, implante, lente, tudo de reabilitação, de estética. Ita Implante, Odontologia Moderna resolve pra você. Então, manda uma mensagem aqui pra gente, que procura a gente, que a gente vai resolver o seu problema todo. Pode vir que a gente resolve. Vamos dar um sorrisão, né? Boa! E eu vou falar da Texis Soluções de Energia. A Texis é uma empresa especialista em energia garantida. Então, a Texis ela trabalha para empresas que não podem parar por falta de energia. Então, no-breaks, estabilizadores, se você tem questões elétricas confusas, você precisa entender melhor como otimizar a tua questão elétrica, a Texis pode te ajudar. Venda, manutenção e contratos, conta com a gente. Show de bola, Obrigado, então tá dando o resultado, tá dando, já demos o recado aqui dos patrocinadores e hoje a gente vai trazer um tema muito legal, cara. O tema de hoje, na verdade, foi muito cogitado, muito desejado, muito falado. A gente já vem algumas semanas falando sobre isso, exatamente. E o tema de hoje é um tema que, cara, a gente pode levar ele para todo momento da vida, todas as áreas da vida. Todas as áreas, De alguma forma você pode levar isso que a gente vai discutir aqui hoje. E o tema de hoje é... O que você precisa... Não vai cortar não corta não. Não, vamos lá. Não corta não. O que você precisa... O que é necessário... Isso, pronto. Para você viver o processo. Mas Boa. como assim processo, Eric? Do que estamos falando? O que é processo? O que é necessário para você viver aquilo que você deseja? É isso. O processo é sobre isso. Você... Nós temos um processo na vida profissional. Aqui a gente está falando de empreendedorismo, mas... Seja você na vida profissional, na vida pessoal, na vida sentimental, na vida com filhos, com família, espiritual, financeira, social, saúde. Então, tudo tem um processo que você... Eu diria até o seguinte, Eric. Na verdade, isso é até uma forma de a gente trazer e refletir, porque muitas das vezes a gente vive a vida... No dia a dia, na correria... No automático. No automático. Eu acho que essa é a melhor frase. A gente vive a vida no automático e a gente não reflete aonde a gente quer chegar. Em todas as áreas da tua vida, como o Eric falou, financeiro, espiritual, profissional. E aí você não reflete aonde você quer chegar. E quando você começa a fazer essa reflexão de onde você quer chegar, você entende que você vai ter um caminho para percorrer. Exatamente. E esse caminho, às vezes,
E, na verdade, a maioria das vezes ele é muito desafiador, né? É. E como resistir a esse caminho, como viver esse processo. Eu diria até o seguinte, E que... superar, né? E chegar até onde você deseja. Eu vou até traduzir isso de uma forma, assim, usando a própria palavra processo, é praticamente viver um processo de transformação, da onde você sai de um ponto, de onde você está hoje, independente da área da vida. Cara, eu tô vivendo aqui, eu tô entrando na faculdade, eu não sei nada sobre aquela área que eu admiro. No caso, escolhi, e eu vou viver um processo de transformação onde eu saio do outro lado daquela profissão, naquela área específica. Isso serve para tudo, né? Em projetos diversos, né? Serve Exatamente, no serve pra esporte. O cara entra no esporte e fala assim, cara, eu quero sair, a depender do teu objetivo no esporte, cara, eu quero sair daqui competidor. Ou vou me programar para treinar para as Olimpíadas. Exato. E aí você tem aqueles 4 anos de processo para você viver e chegar ao objetivo que você quer. E para isso, como é que começa, né? Ah, Eric, mas assim, tá muito abstrato, tá muito solto. Bota na prática aí, como é que é? Tudo é planejado, tudo é planejamento, tudo tem que estar escrito, tem que ter um passo a passo. E aí me veio na mente 3 frases, 3 palavras. Legal. Para viver o processo, que é buscar, cumprir e ensinar. Boa. E aí, começando, buscar. Cara, tudo na vida, para você comer. O que eu preciso para poder viver o processo? Cara, buscar. O que você está precisando? Cara, E quando eu digo buscar, eu tô falando de quê? De sentar e estudar. E buscar. Sim. Buscar conhecimento. Principalmente, buscar conhecimento naquilo que você deseja. Sim, verdade. Se você quer ser... eu sou dentista, então eu fui o quê? Fui buscar uma faculdade e na faculdade eu fui sentar para estudar. Perdia horas... Não vou falar perdi, eu investia horas do meu tempo ali final de semana para estudar. Por quê? Porque eu estava buscando algo, eu queria ser bom naquilo. Queria ser... entender e praticar aquilo. Se a gente for levar até... Você falou, vamos lá, buscar... Cumprir e ensinar. Eu acho que desses 3 pontos que você trouxe, né, para viver um processo, vamos colocar assim, eu acho que o buscar, ele é um dos processos, talvez, que as pessoas ainda, mesmo que de forma não intencional, ou não, mesmo que de forma inconsciente, ou sem muito planejamento, talvez o buscar é o que seja mais claro. Não, cara, eu preciso buscar alguma coisa, mas buscar o quê? Aí o cara fica assim, não, vou buscar o quê? Não, beleza, uma faculdade. Ou então um curso. Ou então, alguém para me ajudar. Esse buscar, às vezes, ele é muito claro. Quer dizer, muito claro não, né? Ele é muito inconsciente. Mas aí eu queria trazer uma coisa nesse sentido, que é o seguinte. Colocar um pouco mais de relevância nesse buscar, porque a própria reflexão na intencionalidade do buscar... Tirar ele do inconsciente, levar para o consciente, no sentido assim, cara, não, peraí. Tem que ser intencional. Eu vou... Sabe aquela coisa assim, eu quero estudar, eu quero aprender algo novo. E a pessoa vai na intuição, não, eu acho isso legal. E a pessoa sair desse acho isso legal e buscar casos de sucesso naquela área, buscar informações sobre, por exemplo, cara, como é que buscar referências de pessoas que já vivem aquilo, fazer de forma intencional, buscar de até para ver se aquilo faz sentido para ela. Exatamente. E aí, assim, poxa, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui é interessante. Não necessariamente, às vezes, assim, as pessoas... Cara, eu posso dar inúmeros casos aqui de pessoas que foram buscar algo porque dava dinheiro. Sim. E no final das contas, assim, mas isso não tem a ver comigo, não me sinto bem fazendo isso. Sim. E abandono. Muitos colegas de profissão minha que fizeram faculdade ou até na especialização entraram para poder fazer, porque buscava o quê? Cara, vou fazer essa especialização, sou especialista em prótese e implante. Eu brinco que é a engenharia da boca, né? Meu pai era engenheiro, já contei isso no episódio aqui, e aí depois eu descobri, eu tive esse discernimento que eu sou engenheiro de boca. Eu trabalho com prótese, implante, resultante de força, enfim, física, né? E aí, muitas pessoas que entraram na especialização de implante, cara, não vou entrar porque é uma modinha e dá dinheiro, implante dá dinheiro. Cara, e hoje não fazem mais. Não gostaram, na verdade. Porque buscaram algo com um interesse errado. Verdade. E aí, quando eu digo buscar, eu digo assim, é você investir tempo. E tempo é tempo.
Você precisa... É tempo de preparo. Tempo é finito, né? Você precisa investir tempo, e tempo é a parte do preparo. Boa. Engraçado assim, eu lembrei, né, que eu tô estudando sobre oração, enfim, é outra coisa aqui. E aí, a oração você pede para Deus. O tempo de preparo ou o tempo de buscar é Deus pedindo a você. Olha, legal. Porque na oração eu vou... Não, Deus, me ajuda aqui, eu tô com esse problema aqui, me ajuda. Então. E aí, o tempo de preparo é Deus pedindo a você. Então, meu filho, se prepara aí. Boa. Busca. Isso aí. Investe tempo, que isso. você vai ser transformado, porque assim, eu quero você, mas investe tempo. Cara, você trouxe isso, eu vou trazer até uma coisa aqui que me ocorreu. Eu trouxe um versículo que conecta muito com isso que você está falando. Cara, a gente começou falando sobre viver um processo, ou viver o processo, né? E aí a gente pode trazer diversos processos na vida aqui, mas vou dar 2 exemplos que eu acho que, de alguma forma, todo mundo passa, que é a transição da... Vamos falar do meio empreendedor. Vamos falar, a gente tem um podcast sobre empreendedorismo. Isso, vamos falar do meio empreendedor. Cara, todo mundo que resolve empreender precisa passar por uma etapa inicial ali que, cara... eu diria que é do não sucesso imediato. Bom, sim. O cara começa, sabe, na empolgação do que é legal, que é bacana, que é o meu business, o meu negócio. E aí, entre o dia 1, dia 0, e o dia que o cara, sabe, é super bem sucedido... Começa a ser relevante? Existe um caminho, sabe? Eu diria que assim, do dia 0 ao dia 365, quando ele completa o primeiro ano, vamos colocar assim... Cara, se a gente fosse perguntar para a maioria dos empresários, dos empreendedores, e aí, cara, como é que foi o seu primeiro ano? Foi top? O cara dá uma respirada, fundo. Pensa. Até tem boas lembranças. Não, cara, teve umas paradas legais e tal. Mas se eu fosse botar numa balança... cara, nem tudo foi tão bom quanto eu imaginava, quanto eu gostaria. É o processo, é o tempo de buscar, o tempo de conhecer, o tempo de sentar a bunda na cadeira e ler. Eu diria que isso testa o cara, sabe? Testa. Isso testa o cara pra entender assim, meu irmão, tu quer seguir nesse caminho mesmo? Assim, esse é o caminho que tu quer fazer mais 10 anos dessa coisa que você tá fazendo? Essa é uma isso pergunta... testa aquela pessoa, sabe? E aí o buscar, cara... eu até separaria em dois pontos aqui para falar. Um é o buscar antes, né? Cara, vou buscar informações sobre o negócio, etc e tal. O outro é... buscar durante. Durante, exatamente. O cara tá no processo. A gente vê muito o Flávio fazendo isso aqui, né? Vou usar o Flávio como referência aqui, né? O Flávio, ele tá o tempo inteiro buscando coisas novas pro negócio dele. Flávio é o dono do estúdio. E isso é só o começo. Nosso diretor aqui no Estúdio Podcast. Isso aí. O Flávio tá sempre trazendo inovações aqui pro estúdio. Já falou na... Aí, ó. Já Aí, ó. Estúdio Podcast. Guarda esse nome aí. Guarda esse nome que ó, é só o início. O nome é só o início. Então, por exemplo, o Flávio hoje ele trouxe aqui pra gente a ideia de uma câmera nova, um cenário diferente. Então, assim, quanto tempo você tá no estúdio aqui já, Flávio? 6 meses. O cara tá 6 meses. 6 meses ele tá vivendo o processo dele. Você vê ele o tempo inteiro, ajusta, muda. E aí, já mudou a mesa, a gente começou com um cenário. Se você ver os vídeos antigos aí, você vai ver que a mesa era retângulo, agora já tá nesse formato trapézio, enfim. E aí é para inovar, para melhorar, enfim, para melhorar a imagem. Falou comigo aqui que tem uma câmera nova aí que ele no sistema dele, vou testar isso aqui, ficou melhor. Já era boa a imagem e ficou melhor, enfim, tá sempre aprimorando, buscando. E aí eu queria só enfatizar essa questão da busca, no sentido de que às vezes a busca... em alguns momentos ela é pouco prática, sabe? Às vezes, num primeiro momento, a busca ela é um pouco teórica, né? Pô, será que vai dar certo? Sim. Será que vai funcionar? E aquilo vai te exigir ali, cara, estudar às vezes algumas nuances, refletir em algumas outras, colocar tempo nisso. Não, e olha que bacana, porque quando a gente fala assim, não, vou buscar, aí você falou uma coisa que me vem à mente. Não quer dizer, vou buscar, então, olha só, vou parar tudo, vou parar de trabalhar, porque agora eu vou buscar. Eu vou sentar e vou separar esse tempo só para estudar. Não, mas quando eu falei buscar, cumprir e ensinar, cara, isso acontece tudo ao mesmo tempo.
Porque eu busco, eu entendo. Entendi algo novo aqui. Então eu vou para a segunda palavra, que é cumprir. O que é cumprir? É viver aquilo que eu estou aprendendo. Não adianta você ter conhecimento, colocar na prática. Não adianta você ter conhecimento e guardar aquilo. Você precisa cumprir, que é viver, não é só falar, né? Porque o ensinar é você realmente mostrar aquilo que você está vivendo, que está cumprindo, que você buscou, que é o terceiro tópico. Mas o cumprir é você viver aquilo que você está aprendendo. Pô, aprendi aqui um negócio aqui, vou testar. Cara, você me lembrou agora, na verdade eu vou usar 3 etapas aqui. Você vai pra faculdade achando que vai ser o cara, e você sai cheio de teoria. Enquanto você não coloca aquilo na prática, esquece. Pra tudo não isso, serviu pra nada. tudo. Porque Cara, no cumprir, no praticar, que você vai internalizando aquilo até virar um hábito. A gente falou sobre hábito aqui, você precisa entender, estudar, entender e praticar. Cara, Nesse ato de estudar, entender, praticar, daqui a pouco você está ensinando os outros. É isso aí. Você não consegue ensinar ninguém se você não sabe. se você não sabe, ou Não se você conhece. não conhece, não tem a prática, não viveu aquilo. Verdade. Então, assim, na tua área profissional, tu vai pra faculdade, um dia você tem que exercer. No teu negócio, cara, você precisa estar refletindo e pensando e buscando, estudando sempre coisas novas. Mas só estudar coisas novas não resolve. Não resolve. Então, em algum momento, você precisa inovar a ponto de, cara, eu vou testar isso em alguns clientes. Eu vou aplicar isso com os meus colaboradores. Eu vou, às vezes, testar até em baixa escala, né? Em vez de implantar em todos os clientes. Cara, eu vou testar isso aqui com alguns clientes. Lembrei agora, na verdade, a gente está num processo lá na empresa, nesse momento, que a gente está passando por um processo de consultoria, né? Legal. Na área empresarial. Uhum. E aí a gente está falando muito sobre, né, gestão da qualidade. E aí quando você fala de gestão da qualidade, cara, legal, a gente está sempre pensando em qualidade. Em buscar e melhorar. Tem que ser bom, tem que ser o melhor. Uhum. E como é que você mede isso, acompanha isso? Quais são os indicadores para isso? Quais os indicadores para isso? E, cara, até isso, de alguma forma, vamos lá, tu tem que estudar sobre isso. Assim, cara, como é que... Beleza, vou fazer da melhor forma que eu sei, com a minha melhor qualidade. Beleza, mas será que está funcionando? Aí eu vou estudar, como é que eu acompanho e faço medição da qualidade? Legal, aí a gente foi para um curso, foi para uns livros. Cara, muito legal, dá para fazer um monte de coisa. Como é que se implanta isso? Aí tu tem que ir pra rotina, tem que colocar a rotina na prática. Tem que botar em prática. Tem que questionar cliente, muitas das vezes. Tem que ir atrás do cliente e falar assim, meu amigo, então, tô te ligando para colher teu feedback, para saber se foi legal, se você gostou, se teve algum ponto, né, negativo, algum ponto positivo. Ou algo que você gostaria de receber e não recebeu, ou qual o ponto de melhoria, tá legal, tá 100%? E aí? E aí percebe que isso eu já tô executando aquilo que você buscou. Eu fui pro curso, eu fui pro livro, eu li um monte de coisa legal, vi vídeo na internet. Cara, troquei ideia com várias pessoas, mas estava no campo da ideia, sabe? Tava no campo de, cara, legal, dá para fazer, não dá. Só que para colocar isso na prática, eu tenho que executar tudo isso que eu aprendi. Eu tenho que cumprir aquilo, eu vou até colocar assim, né? Cumprir aquele manual. Se eu fui pro curso, cumprir aquele manual que, né, eu aprendi de alguma forma, e eu preciso executar. Você fala muito nisso também, né? Sair da teoria e colocar na prática. Colocar na prática. É importantíssimo colocar na prática. E aí isso serve para todas as áreas da vida. Porque, cara, quantas pessoas a gente não vê que não colocam nem... não sai nem aquela coisa assim, né? Quero montar um negócio. E aí fica naquilo ali. O negócio tá sempre no papel. Fica lamentando. Nossa, eu queria muito isso, não sei o quê. Mas a vida tá tão corrida. Nossa, tô tão corrido. Aí começa a botar desculpas em várias coisas. Mas isso é o quê? Foco. Falta de foco. Ou não tem clareza. Porque assim, quando a gente, cara, quer fazer um negócio, a gente tem que focar. E focar é dizer não para as outras coisas e dizer sim para uma coisa. É decidir, ter atitude e decidir. Isso aqui, cara, isso aqui é importante para mim nesse momento. E os focos mudam de tempos em tempos. Sim. E aí, mas nesse momento eu preciso, não estou satisfeito com isso, então eu vou partir para esse, vou focar nisso. E aí você vai buscar. Aí quando você foca, o processo volta de novo, cara. Vou buscar, vou praticar e vou ensinar. A gente conversou sobre isso. Os 3 degraus para tudo: teórico, prático e supervisionado. Legal. Que é o teórico, Fala isso. mais sobre isso. Teórico cara, hoje a internet tá, né, explodiu. Tem curso para tudo, né? E aí quando eu falo assim, eu vou vender um curso online aqui.
é a parte teórica, porque eu tô te vendendo um curso, tô ensinando você a fazer. Legal. Então- Eu sou um espectador. Estou aprendendo a teoria. Então, eu sei algo, eu estudei, busquei, e aí eu tô ensinando. Então, a parte teórica é eu ensinando você a fazer. Aí, beleza, aí funciona. Pô, então eu peguei um curso aqui, aprendi, cara, mas eu quero ir mais a fundo. Tem coisas que eu não sei, que eu preciso aprender mais. É o prático. No mundo do Preciso negócio, praticar. seria como se fosse uma mentoria. Não, o curso online seria o teórico, então eu ensino você a fazer. Se você aprendeu, comprou o curso online, aprendeu e não praticou, você só ficou no campo da teoria. E aí, não, mas eu pratiquei, eu entendi, mas, cara, eu quero mais, quero saber mais. Aí vai pro próximo passo da esteira, que é a mentoria. Não, a mentoria, que seria o quê? O prático. O prático é, eu faço com você. Nós vamos fazer juntos. Legal. E o supervisionado seria uma consultoria. Eu faço por você. Esses 3 pilares que você falou aí, que a gente né, vem falando muito Vem nisso, falando né? sobre isso, Teórico, prático e supervisionado. Isso encaixa na verdade, essa tríplice, né, pode ser usado com várias palavras, né? A gente falou aqui no começo em buscar, cumprir E ensinar. e ensinar. Vou levar isso para o lado espiritual agora. Vamos. Eu vou pegar isso, tudo que a gente está falando, e é um podcast de empreendedorismo, a gente está falando de negócios, mas também falando de vida real aqui, né? E eu queria levar isso para o seguinte aspecto. Na tua empresa, você aprende coisas novas? Teórico. Sim. Na tua empresa, no teu negócio, por menor que ele seja, cara, pode ser uma barraquinha de doce. Cara, lá na frente do meu prédio agora tem uma barraquinha de pão. Você chega de tarde, tem um camaradinho lá com pão de todos os tipos, né? E aí vende uns quitutezinhos também. No pequeno negócio dele, ele aprende coisas novas? Ele está aberto para isso? Tem que estar com a mente aberta. Cara, uma barraquinha de pão, ele está aberto a estudar, por exemplo, sobre atendimento a cliente, sobre melhorar o processo, enfim. Número 2, ele está disposto a colocar em prática os conhecimentos? Óbvio que nem tudo que você lê ou que você assiste, que você aprende, você coloca em prática. Você coloca em prática. Mas você consegue abstrair pontos que você consegue levar para o teu negócio, para melhorar o teu negócio? Então, eu digo assim... Colocar na prática. Você tá sempre com o radar ligado. Cara, eu cheguei aqui. Tô sendo intencional. Cara, eu cheguei aqui, olhei aqui o estúdio e tal, não sei o quê. O cara já mostrou uma câmera nova aqui. Eu tô aqui ligado, com o radar ligado. Pô, o que eu posso transcrever? O que eu posso jogar desse mercado aqui pro meu? Eu posso jogar alguma coisa? Ah, mas não tem nada a ver, isso aqui é um estúdio. Tá, mas... Peraí, cara. O cara tá ligado aqui, tá fazendo umas coisas aqui. Eu não posso jogar isso pro meu negócio? Sim, tá com o radar ligado. Tô com o radar ligado. Legal. Então, hoje eu sou intencional em alguns lugares que eu vou. Cara, eu reparo. Eu disse no outro episódio que eu falo muito, né? Mas hoje eu tô mais observador. Legal. A maturidade vem vindo, eu tô mais observador. Cara, o que eu posso... Eu tô sempre ligado. Cara, o que eu posso usar de bom dessa experiência que eu tive pra levar pro meu negócio? Legal. E aí, só concluindo... O que eu venho estudando que eu posso aprender novo e se eu estou aberto a isso? 2, estou colocando alguma coisa em prática no meu negócio? E aí o 3, que é o que a gente fala, né, sobre ensinar ou sobre supervisionado, enfim. Eu diria o seguinte, sempre que a gente vai falar em crescimento, a gente vai falar em eventualmente compartilhar isso com outras pessoas. Né? Sim. Eu quero crescer a minha ideia. Sim. Eu preciso compartilhar essa ideia com outras pessoas. Eu quero crescer o meu negócio. Eu preciso trazer gente para o meu negócio, compartilhar ideias e ensinamentos com ela para que elas me ajudem a crescer. Então, o terceiro ponto que eu queria bater é o seguinte. Disso que você está aprendendo, disso que você está colocando em prática, de alguma forma você está se propondo a passar isso à frente? Porque o passar isso à frente tem 2 pontos. E aí eu vou chegar, eu sei que dei uma volta aqui para falar do que eu queria falar, mas e o ensinar tem um lado muito interessante que é assim, primeiro que ensinar... Não dá para ensinar aquilo que tu não vive, né? Exato. Então você tem que, de fato, aprender aquilo para poder ensinar. Isso te força a aprender. Número 2, cara, ensinar te ensina ainda mais.
Sim, você vai reforçando aquele aprendizado na mente. Você realmente só consegue ensinar, você aprende. Cara, muita gente escuta isso. Não, eu tô falando isso pra vocês, mas eu tô falando isso pra mim também, cara. Sim, total. O que eu tô te mostrando, o que eu tô elucidando aqui, eu tô falando pra mim também. Aí eu queria pegar isso tudo, como eu comecei falando, e dizer assim, vamos levar isso pro lado espiritual? Vamos. E aí pro lado espiritual eu queria levar o seguinte, nós como cristãos, né, empresários, empreendedores, mas cristãos também, o que você vem aprendendo, né, dentro do evangelho, que você consiga levar para a prática da tua vida ou para a prática do teu negócio. E aí eu não estou falando sobre ir na igreja no domingo, abrir a Bíblia, legal, receber uma palavra muito legal, porque tem muito isso hoje em dia, tá? Ir na igreja é legal. Eu me sinto bem na igreja. Porque né, é um ambiente agradável. Mas a ideia é um ambiente você se agradável, sentir bem, mas não... bem. Não, mas isso é positivo. Sim, legal. sim. Mas não é só isso. Mas não é só isso. E aí o que você está aprendendo ali que você consegue aplicar na tua vida real? Viver, né? É você ir além de ler e aprender sobre a Bíblia, mas viver a Bíblia. O que você vem experimentando da Bíblia na tua vida? O que você tem praticando da Bíblia na sua vida. Exato. Porque ler, você pode chegar e ler. Pô, legal, gravei vários versículos aqui, mas tá vivendo? Tá praticando? Irmãozinho, fala aqui pra gente. E aí por que eu toquei nesse ponto, cara? Porque na tua jornada cristã, né, a sua jornada espiritual, eu acredito muito que esses 3 pontos, eles se conectam de igual modo. Você tem que buscar, você tem que aprender. Cara, todo dia, né? Todo dia tem que aprender um pouco mais. Todo dia. E aí dá o step 2, né? Você tem que colocar aquilo em prática. Rapaz, o cara tá falando até inglês aqui, cara. Tá profetizando aqui, declarando que outros países irão ver. Pode vir crente, eu creio. Amém. E aí você vai pro passo 2, que é... Cara, como é que eu vivo isso? E aí, cara, o viver... Parece simples o que a gente tá falando, mas o viver às vezes é desafiador. É profundo. Ele é desafiador porque se a gente for... Cara... E isso faz parte do processo, porque tem coisas, cara, que você vai viver imediatamente. Levantou a mão, aceitou Jesus. Você vai viver automaticamente. E outras não. E isso varia de pessoa para pessoa. Então, cada um tem o seu processo. Exato. Cada um tem o seu processo. Mas isso requer o quê? Busca constante. E se eu dissesse que o teu propósito como empresário, como empreendedor, né, a tua missão pessoal ou o teu ministério, a tua forma de atuar como evangélico, como cristão... Seja no teu negócio. Seja no teu negócio. E eu posso falar por experiência que eu vivo isso todo dia. Por quê? O paciente chega na clínica e aí eles falam... Até, gente, vou brincar aqui porque eu sou crente de 2021, né? Que ele fica me zoando que eu sou crente de 2021, que eu aceitei Jesus em 2021. E aí, pessoas que já me conheciam antes e já eram meus pacientes e aí vão na clínica... Aí fala assim, nossa, tá diferente, cara. E eu tô sempre levando uma palavra. Por quê? Sim. Porque eu estudo todo dia. Sim. Nós somos amigos de carisma, nós estamos fazendo DIP, que é o pós-carisma lá na igreja. E isso me obriga a ler todo dia. Todo dia. Então, aprender algo novo é todo dia. Aprender algo novo é todo dia. Então, isso eu tô sempre... E aí, como é que eu reforço isso em mim? Olha que interessante. Cara, eu tô conversando com o paciente, que eu chego na clínica e aí eu marco 1 hora e tal com o paciente, fico meia hora na cadeira e fico 1 hora conversando com ele. Eu adoro isso. E aí, ali a gente vai batendo um papo. Cara, aquilo que eu estudei naquele dia ou um dia antes, cara, eu começo a soltar. Boa. Começa a soltar, eu começo a reforçar isso dentro de mim e automaticamente estou levando uma palavra, cara. Olha aí. Cara, isso dá pra, sabe... olhar tá falando do mundo espiritual, entendeu? Sim, e mas... aí, isso é bom porque isso aguça o interesse do outro. Cara, eu não sabia que era assim. Cara, eu escuto isso direto. Pô, sabia que crente era legal assim? É isso. Que não, que eu tenho aquela visão de crente que é aquele com a Bíblia, com um terninho, não sei o quê. Estereotipado, né? Cara, não é isso. Não é isso, é verdade. Então, assim, para chegar num ponto, que é no ponto 3, né? Que é você vivendo isso e ultrapassando, né? Vivendo esse processo, ultrapassando, né? A teoria, colocando na prática. E aí, cara, eu frisei nesse ponto que, assim... Pegar isso aqui teórico e colocar na prática
Na passo maioria grande. das vezes é desafiador. É desafiador. Você levar isso pro teu negócio, ele fala assim, Felipe, pô, você vai ficar falando de religião, né, muita religiosidade. Não é sobre religiosidade. É você aplicar questões, Princípios que estão que aqui. regem o mundo há 4.000 anos. Cara, e aí vamos lá, quer ver? Vamos falar de alguns aqui rapidinho. Por exemplo, cara, você lê na Bíblia sobre perdão e aplicar isso no dia a dia... desafiador. Cara, não é uma coisa simples. Não, não é não. Quer dizer, deveria ser, mas não é tão simples assim pra gente, né? A gente olha para aquele cenário e fala... Mas aí, quando você pensa no perdão, né? Um assunto aqui delicado, vamos dizer assim, desafiador. Se você olhar o perdão com os olhares do mundo, tu não vai perdoar nunca, irmão. Não, esquece. Esquece. Você tem que olhar com os olhos de Jesus, tem que olhar com um olhar espiritual. O que isso significa na tua vida? Porque o perdão não é o que o outro fez com você. É você não querer carregar aquilo que o outro fez com você. É você se livrar daquilo, como se fosse uma corrente no teu pé. Cara, olha só, eu não concordo com o que você fez. Cara, mas eu te perdoo, cara, vai, eu não quero carregar isso. E aí isso dá uma leveza. Assim, eu tô falando porque eu vivi essa experiência forte, cara. E quando eu perdoei, irmão, foi libertador. E aí quando você aprende isso, entende isso, vive isso verdadeiramente. E aí só desmistificar aqui uma coisa sobre o perdão que às vezes é muito confuso para as pessoas. As pessoas muitas das vezes, e eu falo por mim, tá? Experiência própria, experiência vivida. Às vezes a gente fala sobre perdão e a gente pensa que perdão é sobre a gente se sentir melhor. Não, no dia que eu me sentir melhor, eu vou perdoar e tal, deixa... Não, você e tem não que é ao sobre contrário. isso. Perdão, ele é sobre decisão. Né? E aí a confusão a confusão que eu vejo muitas pessoas fazerem é achar que perdoar é sobre dar crédito. Perdoar é voltar a viver junto uma história, sei lá, nova com a mesma pessoa. E aí eu vou levar isso pro lado, né, empresarial. É como se aquela pessoa me traiu no trabalho, fez o que não estava combinado, ou me roubou, ou, enfim, falou de mim algo que não é uma verdade. Enfim, a pessoa me traiu ali, né, algo que... Eu falei, cara, não vou perdoar essa pessoa. Não gostei, me magoou, me lesou, muitas das vezes. Eu diria o seguinte... Vamos falar, por exemplo, de uma situação pesada. Uma pessoa, sei lá, cometeu um crime na empresa. Roubou lá uma coisa que não podia ter roubado. Quer dizer, roubar não podia nunca, né? Mas, enfim, a pessoa foi lá e pegou algo que não podia que não lhe pertence. Que não lhe pertence. O que você faz com essa pessoa? Você perdoa? O ponto aqui é o seguinte. O fato de você liberar essa pessoa no teu coração... Não significa que ela não vai pagar o preço. Exato. Toda ação tem uma reação. Uma coisa é Todo ato gera uma consequência. Uma coisa é você ir em busca de vingança, ir em busca de alimentar aquele mal dentro de você. Só faz mal a você. E uma outra coisa é você falar assim, cara, olha só, sobre isso que aconteceu, o assunto acabou. Você está perdoado sobre o que você fez. Agora sim, você vai só resolver... esse pepino que você arrumou aí. Então, se é uma questão de crime, cara, delegacia, acabou. Isso aí. Se é uma questão de má conduta na empresa, cara, você não vai mais trabalhar aqui com a gente. E ponto. Mas eu te odeio. Não. Eu quero que você morra. Não é sobre isso. Morreu esse assunto pra mim. São dois assuntos distintos. E as pessoas tendem a misturar. E aí a gente, quando mistura... Porque eu fui na delegacia e dei parte de você. Que eu te odeio? Não. Não, cara. Você fez algo... que vai gerar uma consequência. Cara, mas olha só, eu não tenho raiva de você, tô te perdoando. E aí agora acabou. a gente vai viver junto? Agora vamos ser amiguinho? Não vamos. Porque quebrou a confiança, quebrou a vontade de estar junto. Não significa que eu quero que você morra. Mas, cara, significa que agora a gente não vai mais ter esse convívio que tinha antes, por exemplo. Na empresa, na família. Cara, quantas vezes isso acontece em família? Pai, filho, irmãos. Cara, ele quebrou minha confiança. Eu quero que ele morra? Não. Mas, cara, a gente não vai mais ser sócio. A gente não vai mais, sabe? Não vou mais emprestar grana. E aí viver isso... Por que a gente está batendo muito nessa tecla? Porque separar isso... Isso é primeiro que isso é bíblico. Segundo que separar isso é muito importante e faz bem pra gente. E quando a gente vive isso verdadeiramente, a gente entende e consegue separar isso, nesse momento é quando você tem capacidade de passar isso à frente. Você tem capacidade de falar assim, não, cara, olha só, você está entendendo errado. Eu sei que você está com uma raiva danada. Falando ainda sobre, né, o exemplo do perdão aqui. Você está com uma raiva danada desse cara aí que, o cara levou teus clientes. Acontece, às vezes o cara é teu profissional 10 anos, trabalha contigo há maior tempo,
E aí o cara resolve sair monta o fora negócio dele. e levar teus clientes todos. Ah, pô, vamos lá, a gente é humano, né, cara? Não vai ficar com raiva do cara? Tu fica mesmo com raiva do cara. Só que aí uma coisa é você levar isso... É passageiro, gente, é passageiro. Ficou com raiva... respira e vai. Uma coisa é você falar assim, cara, não vou mais trabalhar com esse cara. É. Outra coisa é você alimentar isso num ponto de, meu irmão, esse cara passa na minha frente, irmão. Eu passo com o carro por cima. Percebe que é diferente? É diferente. Não odeio o cara, meu irmão. O cara, beleza, o cara, né, agiu mal. Não vou nem dizer que agiu de má fé nesse caso específico, mas o cara agiu mal, o cara poderia ser mais transparente, o cara poderia lidar comigo, né, de frontalmente nesse sentido. Assim, e mostrar e falar a não verdade. Gostei de falar a verdade, não gostei. O cara mentiu, de repente, em alguma situação, o cara pode ter mentido pra você, faltou com a verdade. E aí você assim, cara, ok, perdeu a confiança. Mas, cara, a partir do momento que você entende que são assuntos distintos, sei lá, o cara teve um desvio de caráter, é uma coisa dele. Isso não é minha. É, exatamente. Cara, ó, vai viver tua vida. Vai viver tua vida. Não quero você perto de mim. Não quero você perto de mim. Não quero, né, ter nenhum tipo de negócio com você. Mas, cara, você tá liberado, né, dessa dívida emocional, Isso, dessa dívida empresarial, dessa dívida... Cara, tu libera o cara. Irmão, vai. Perdão é liberar a dívida emocional. Porque a maioria das vezes, cara, é a dívida emocional. Porque se você carrega isso pra onde você vai, cara, onde você for, você vai lembrar daquela pessoa, você vai viver novamente aquele sentimento. Isso não vai passar nunca, cara. E aí quando você enquanto entende... você não perdoar, né? Quando você entende sobre isso, tá capacitado a ensinar sobre isso. Por quê? Porque você teve experiência prática naquele assunto. E é isso. É sobre isso. O ensinar é isso. E aí é muito quando assim... você vive na prática e aí você tem legalidade ou autoridade para, né, capacidade para você passar isso adiante. E aí, cara, no mundo profissional em geral, você tem essa autoridade. Na tua empresa, cara, pode ter uma empresinha pequenininha agora, mas como é que você vai ser daqui a 10 anos? E daqui a 10 anos você tá ensinando outras pessoas a passarem por aquilo? Cara, você quer ver uma parada maneira? Isso que a gente tá fazendo aqui, pô. Podcast é um bocado disso, na verdade. O que a gente traz aqui? É um conjunto de... mistura de várias coisas, né? Felipe é uma pessoa, tem vivências, experiências. Eu sou outra pessoa, com vivências e experiências. E nós decidimos juntar isso e transformar isso num podcast para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre vida cristã, sobre a vida profissional, vida emocional, enfim, a gente tá aqui, cara, um bate-papo, a gente vem para cá feliz, leve. Cara, o dia pode estar torando lá fora, mas a gente senta aqui, cara, vamos começar, vamos. E pá, aqui não tem nada... Cara, a gente planeja, obviamente, né? Tem um planejamento, podemos melhorar o planejamento. É verdade. Todos os piada planejamentos, interna, exatamente. Os horários. Mas a gente aqui planeja, vem e... Mas, cara, quando o Flávio aperta ali o REC, tá gravando. Cara, é leve. É leve. E aí, assim, cara, por exemplo, eu sou sócio do meu pai há 10 anos. E, cara, uma coisa que eu aprendi, por exemplo, em 10 anos, eu finalmente, na verdade, aprendi, uma coisa que eu sempre ouvi. Pô, se eu voltar 10 anos atrás, eu ouvia o Flávio Augusto falar sobre isso, ouvia, sei lá, N outros caras falando sobre o seguinte. Cara, todo mundo fala que você teve sucesso do dia pra noite, mano. Só que, pô, essa noite minha durou 10 anos. E, cara, hoje eu consigo olhar pra trás... É o processo, cada um tem o seu. E fala assim, cara, que noite longa, mano. E é real, mano, porque aí você tem a oportunidade de passar por crises. Em todas as áreas da vida. Por exemplo, em 10 anos que a gente viveu a Techsys, cara, a gente passou naquela crise... lá dos Estados Unidos, que teve no mundo inteiro. 2008. Passou na crise do impeachment. Cara, quantas crises a gente passou, o mercado oscilando. E aí teu cliente sofre, você sofre junto. E, cara, a gente pandemia. Pandemia. O que faz no meio da pandemia? E aí você vai passando por esses pequenos processos, alguns grandes, inclusive. E aquilo vai te dando robustez. Quem consegue passar, ter consistência, né? Então, vai criando até falou isso aqui, né? Vai criando uma casca. É maturidade, cara. E tem coisas que você vai viver, você não viveu lá atrás, porque você não tinha nem idade para isso. E maturidade, né? Não necessariamente a idade, mas você não tinha realmente a experiência, a vivência daquilo, que hoje você está vivendo, experimentando e está trazendo com um olhar diferente de toda essa bagagem que você trouxe ao longo desses 10 anos. Isso aí. Cara, eu queria caminhar o nosso programa para o final, mas eu queria tocar num ponto aqui.
Na verdade, até para pegar isso tudo que a gente falou e condensar aqui num pensamento, talvez, pra gente falar, fazer essa última etapa aqui antes de terminar, que é o seguinte, como viver, como passar ou como vivenciar esse processo, que é o nosso tema hoje aqui. Sim, né? sim. Como passar por ele. Independente da área da vida que você está vivendo. A tua vida pessoal, né? De repente você está num momento ali educacional, né? Estudando para coisas novas, seja uma faculdade. Ou pensando em passar no concurso. Passar no concurso. Ou de repente você está vivendo, você está num momento de vida, né, na tua empresa, onde você está bem no começo, então tudo é novo, você está aprendendo desde finanças, cara, marketing, gestão, vendas. Ou de repente você está num momento mais avançado, num momento de crescimento. Você está, cara, como é que eu cresço? Eu contrato gente, eu contrato consultoria, curso. Cara, ou então você está bem lá na frente. E mesmo lá na frente... Como é que eu vendo? E você está falando, cara, e aí? E eu penso que, cara, vou falar que a gente estudou um pouquinho sobre isso, trouxe aqui um conteúdo, e ainda assim, você vê, no bate-papo a gente vai aprendendo, né? E condensando aqui esse conhecimento. É sobre isso. E eu penso que é o seguinte, cara, eu penso que... Já tá falando a final ou não? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Então, assim, gente, vai ficar, né, o clássico. Aqui a gente entende o seguinte, que a gente chega de um jeito, eu e Felipe chegamos aqui no estúdio de um jeito, colocamos o assunto em pauta aqui, conversamos, discutimos, trouxemos exemplos, e nós acreditamos que a gente chega de um jeito e a gente vai sair daqui com melhor do que a gente chegou. É isso. Ou seja, com uma palavra, com uma experiência, ou você lembrou de algo ali que trouxe, né, trazer à memória aquilo que traz esperança. Então a gente acredita nisso, que a gente chega de um jeito e a gente sai daqui melhor do que a gente chegou. E tudo isso que a gente conversou, fala pra mim aí o que você vai levar daqui, seja numa frase, seja numa palavra. Cara, então... Mostra pra gente aqui, o que você tá levando disso? O que é necessário para viver o processo, para mim, né? E aí tiro aqui desse podcast que me engrandeceu também nesse bate-papo. Cara, se a gente pegar esses 3 elementos, sempre, em tudo que eu for viver, esses 3 elementos, você até enumerou eles, né? Buscar... Cumprir e ensinar. E aí você pode traduzir isso para, cara, eu posso teorizar ou estudar algo novo, eu tenho que praticar algo nesse processo, e eu preciso ensinar isso que eu estou aprendendo e praticando. Se ao longo do processo, dependendo do qual processo você está vivendo, entrei na faculdade, cara, eu aprendi o que eu aprendi lá, que eu fui lá para aprender, eu pratiquei o que eu tô colocando em prática aquilo que eu fui lá, né, aprender, e, cara, vou começar a passar isso à frente. Ah, cara, na minha vida espiritual, cara, isso é fantástico. Eu fui na igreja domingo, aprendi uma palavra top que o pastor passou. Beleza. Como é que eu vivo isso essa semana? Como é que eu coloco isso em prática? Sendo diligente ali mesmo, né? Como é que eu coloco isso em prática? Cara, que seja em uma ação. Sabe, sei lá, o pastor pregou sobre generosidade. Como eu posso ser generoso essa semana? O pastor falou sobre ser audacioso, ser corajoso, ousado. Como é que eu faço para ter ousadia essa semana? Como é que eu coloco isso em prática? De repente, na tua empresa, cara, fiz um treinamento, por exemplo. Fui fazer um treinamento no final de semana de uma mentoria top. Sei lá, comprei uma mentoria, um treinamento online, que seja. Fui lá e aprendi o que tinha que aprender. Como é que eu coloco isso em prática agora? No seu negócio. No meu negócio. É verdade. Que seja uma coisinha de nada. Pô, peguei lá um dia inteiro de treinamento. Mas, cara, se eu pudesse pegar uma coisa e implementar na segunda-feira no meu negócio, como é que eu faço? Cara, e aí, feito isso, cara, aprendi lá no culto domingo, no treinamento, na faculdade, consegui praticar aquilo ao longo da semana, ao longo do mês, consegui colocar em prática. Cara, afindei isso. Como é que eu ensino isso para alguém? E aí eu diria para você o seguinte, Eric, e aí eu levo isso de verdade, assim, até para uma reflexão que eu vou levar para a vida, assim, cara, se a gente levar isso ao pé da letra, que eu sempre, cara, que eu for aprender algo, coloco em prática e depois ensino para alguém, cara, é poderoso. Tu vai viver 10, 20, 30 anos fazendo aquilo, porque tu tá sempre aprendendo algo novo, praticando algo novo, e, cara, e como é que se fala, né, amplificando isso, né? Pulverizando isso vida fora, ensinando a outras pessoas novas possibilidades, só que já com o teu olhar, sacou? E isso não tem fim, cara. E aí isso não tem fim. Não tem fim. Então, para mim, a forma de viver o processo
suportar, inclusive, ele, né? Porque às vezes viver o processo é difícil. Cara, tu tá lá na tua empresa, é pauleira, tu tem que pagar conta. Tu tá ali, vivendo um sonho, né? É o teu sonho aqui viver aquilo lá na tua empresa. Cara, mas chega uma hora do dia que tem que pagar os boletos. O pau tá torando. E às vezes não é tão legal pagar os boletos. E às vezes não é tão legal porque às vezes nem grana pra pagar o boleto, você tem que escolher o boleto. Cara, e às vezes, beleza, não é grana, mas, pô, às vezes tu trabalha com uma área que é uma área mais crítica, é uma área difícil, é uma área que muita especificidade técnica, que te desafia muito, que tu tem que, meu irmão, às vezes é puxado. Então, como é que tu se mantém constante nisso? Eu acho que uma formuleta aqui rápida para isso é, cara, aprenda coisas novas, pratique essas coisas e depois ensina isso. Ensina. Cara, legal. Isso. E o que ficou para mim, óbvio, tudo que você falou é muito importante é interessante e importante. Você realmente buscar, cumprir e ensinar. Tornar isso um hábito. Legal. Né? A gente já falou sobre hábito aqui em outro episódio. Cara, hábito é aquilo. Eu penso, eu sinto, eu pratico e eu pratico várias vezes, repetidamente. Aquilo se torna um hábito. Né? E aí, o que eu deixo aqui, de tudo que a gente falou, é respeite o seu processo. Isso aí. Cada um tem um processo, cada um... mas porque... Cara, pare de se comparar com o outro. Porque o outro tá vivendo o processo dele, você tem o seu processo. Mas ele conseguiu fazer isso antes de mim. Cara, respeite, respire e respeite o seu processo, porque cada um tem um tempo. É verdade. A partir das suas, né, vivências, tudo aquilo que você viveu, que você experimentou, cara, você tem um tempo ali para você viver aquilo que você deseja. E aquela vivência vai te trazer uma experiência. Uma experiência. Então, assim, frente. pare de se comparar com o irmãozinho do lado e respeite o seu processo. Mas eu gostaria de acelerar, ter esse resultado que o amiguinho teve, o irmãozinho teve. Então, você está buscando? Você está cumprindo? Você está ensinando? Na ordem, certinho? Então, assim, se você buscar verdadeiramente aquilo que você deseja, cara, isso arde no meu coração. Cara, se você arde no teu coração, tu vai sentar e vai estudar, vai perder a noite, vai deixar de sair, vai deixar de fazer qualquer coisa, e você vai sentar e vai estudar, porque aquilo tá ardendo no seu coração. E começa a praticar. Porque automaticamente, quando você praticar, você vai internalizar aquilo, e aí na hora de ensinar, na hora de mostrar para o outro, fica fácil, porque você já buscou, já tem a autoridade sobre aquele assunto, e aí você praticou várias vezes e a prática, né, vai te dar força, coragem, ousadia, e aí você passa a ensinar. Então, assim, o que eu deixo daqui é respeite seu processo e pare de se comparar com o outro. É isso. É isso? Eu acho que é isso. Então, cara, esse foi mais um episódio do Pode Vir Crente. Vou reforçar aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Toda quarta-feira, 8 horas da noite, a gente lança um canal. Cara, compartilha com seus amigos, fala da gente aí em todas as redes sociais. Ajuda a gente a levar essa mensagem além. Isso, ajuda a gente... Seja aqui no YouTube, Instagram, até TikTok. Pô, TikTok tá maravilhoso, cara. Mas esse assunto para outro dia. Então, fica esperto aí e vamos que vamos. Até mais. Próxima. Valeu.